Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente sexta-feira, um bom final de semana para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações aí desse mercado da bola do Verdão, que segue em busca de reforços para a próxima temporada, e a bola da vez é Marlon Freitas. Muitas especulações aí de que o Palmeiras está muito próximo de contratar o jogador do Botafogo. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários sobre o jogador, e vamos aí com o vídeo. De informação em relação ao Marlon. Como é que estamos? Qual que é a atualização deste momento, Hernan? Bom, a atualização é a seguinte: o Marlon Freitas é um jogador que o Palmeiras já observa já há algum tempo. É um camisa 5, o tipo do jogador que é líder, que tem aquela liderança, 30 anos, a mesma idade do Evangelista quando foi contratado, e é um atleta que a comissão técnica deseja para suprir a ausência do Aníbal Moreno, que foi embora para o River Plate. Ponto. O próprio Fluminense, que vocês estavam falando aí agora há pouco, também tinha demonstrado interesse no Marlon Freitas. Mas a questão toda passa pelo Botafogo, né? O Botafogo sabe que é um jogador importante, o Botafogo sabe que ele é o capitão do time, que a torcida gosta. Aliás, a torcida do Botafogo nas redes sociais está bem bicuda com quem está dando informação de Marlon Freitas saindo do Botafogo. Não querem a saída do Marlon Freitas, essa é a verdade. Então é uma negociação que ela é tratada com muita cautela. Mas a informação que a gente tem é que o Palmeiras tem essa oferta pronta, que pode chegar a 5 milhões de euros, e essa oferta chegando ao Botafogo, e obviamente o Marlon Freitas vai ser ouvido pelo Botafogo, né? Vai ser questionado, gostaria de ir para o Palmeiras, e aí sim o negócio vai se dar o desfecho final. Então é o Marlon Freitas falando com o Botafogo, conversando com o clube e dizendo o seguinte: olha, se chegar essa oferta, chegando essa oferta, eu aceito, eu vou para o Palmeiras, aí o negócio sai. Então, assim, tudo caminha para acontecer essa negociação. Freitas e Palmeiras pode não acontecer em função do Botafogo, em função da escolha do jogador, de repente, em permanecer no Botafogo. Mas a gente sabe que o Botafogo quer renovar com o Freitas, mas essa renovação ainda não saiu, porque as propostas que estão chegando, inclusive a do Palmeiras, todas elas seduzem o Marlon Freitas a fazer uma mudança de carreira nesse momento. Bruno, uma das perguntas aqui, aliás, são várias, né? Mas o Bruno tá falando aqui, ele não é camisa 5, e os outros falando, mas isso, se chegar o Marlon Freitas, quer dizer que o Palmeiras não vai atrás de um outro volante, porque ele é um camisa 8. Então, acho que é um outro ponto também pra gente pode analisar e ir atualizando, Bruno. O Marlon é mais 8 do que 5, é mais segundo do que primeiro, mas pode fazer primeiro. A questão é que a contratação dele, a iminente contratação, enfim, as negociações caminham aí de forma positiva, 5,5 milhões de euros, na cotação atual mais ou menos 36 milhões de reais. Se porventura o Palmeiras garantir o Marlon Freitas, não significa automaticamente que não busque mais um volante, no caso um primeiro volante. E aí tem aquela questão envolvendo o Fabinho, que o preço é significativo. Eu, no começo da semana, publiquei um vídeo na ESPN explicando que não é fácil. O Al Ittihad, clube da Arábia Saudita do Fabinho, até facilitaria a rescisão amigável dele, e aí o Palmeiras ficaria livre para negociar somente contrato. A questão é que ele tem mais 12 milhões de euros para receber, mais ou menos ali 78 milhões de reais. O contrato anual, enfim, o contrato por temporada do Fabinho, 24 milhões de euros. Como ele tem mais 6 meses de contrato, automaticamente 12 milhões de euros, 78 milhões de reais. Acho muito pouco provável o Fabinho abrir mão desse dinheiro, porque é uma bolada, é muito dinheiro, para poder ficar livre e depois negociar com outros clubes. Já se falou de Fluminense, já se falou de Vasco da Gama. É um jogador que tem mercado na Europa, não custa lembrar. Recentemente teve na lista de convocados do Ancelotti. Isso, evidentemente, que abre novamente o mercado para ele na Europa. Então, a briga é grande, a concorrência é grande, o Palmeiras tem interesse, mas o Palmeiras só vai se mexer mesmo de forma concreta e significativa a hora que o Fabinho, se acontecer, de rescindir. Porque, cara, esse valor é muito alto, gente. Você abriria a mão de ganhar tudo isso que você ganha? 13 milhões de reais por mês, mais ou menos. 13 milhões de reais por mês. Eu acho muito louco. Mas isso na Arábia Saudita, né? O Palmeiras naturalmente não vai pagar isso. Não, então, mas ele precisaria diminuir, ele precisaria ganhar o quê? 10% disso? Só se o Palmeiras pegar um certo valor, diluir em luva, sabe, Não, ao mas longo mesmo do assim, contrato. né? Mesmo assim, Felipe.
Não sei. Não, eu acho que aí a questão é muito mais o jogador abrir mão do que algum clube brasileiro encontrar uma maneira de pagar esse valor. Não tem como pagar. Até o Bruno Andrade tem uma informação sobre um zagueiro que pode pintar no Palmeiras, mas é isso, os caras ganham muito lá. E eles têm que se readequar à realidade financeira do futebol brasileiro. Só complementando sobre Marlon Freitas, eu falei com uma pessoa próxima do Marlon Freitas nesta manhã e eu falei assim, perguntei, tá mais próximo de acertar com o Palmeiras ou de renovar com o Botafogo? Aí ele falou assim, é uma indefinição, mas tudo será resolvido hoje, provavelmente. É o dia D, podemos dizer assim. Mas tudo pelo que o Hernan apurou, pelo que o Bruno Andrade também sabe, ele tá mais a caminho do Palmeiras. Tem oferta, tem esse desejo do Marlon Freitas, que ele gostou da proposta do Palmeiras. Então, será definido hoje. É o dia D sobre a situação do Marlon Freitas. Então, não vai ter aquela novela... O que dá pra dizer é que... Então, peraí, vamos lá. Força, Hernan. Então vai, Hernan. Não, só um detalhe para pegar o gancho do Felipe aqui. Hoje vai ter uma conversa do Botafogo com o Marlon Freitas e o staff, sem dúvida nenhuma, para até entender essa situação, né? Porque quando você fala com as fontes do Botafogo, as fontes do Botafogo têm poucas informações sobre isso, né? Tem pouco conhecimento do que está acontecendo. E a questão da oferta do Palmeiras, o Palmeiras mandou a oferta, o Palmeiras não mandou a oferta. De fato, isso é muito particular de cada clube. O Palmeiras manda a oferta oficial, manda o documento, manda o e-mail, tal, timbrado, aquela coisa, quando sabe que o negócio vai acontecer. Então, assim, o tom certo, ou pelo menos que a gente, na nossa apuração, tem, é que o Palmeiras já tem a oferta na mão para mandar. Sim, e quando mandar, vai ser para fechar o negócio. 5.5, como bem disse o Bruno Andrade. Obviamente, tem outros colegas que já noticiaram que o Palmeiras enviou a oferta, que nem o Vene Casagrande publicou ontem. Não está totalmente errado, não é errado, mas é porque, só para explicar que é o modelo de trabalho do Palmeiras. O Palmeiras tem essa oferta pronta já para mandar, 5.5 e não 5. E quando sentir que, ok, Marlon Freitas vai aceitar, vamos fechar, vamos avançar, vamos acertar os últimos detalhes, vamos encaminhar a contratação, aí o Palmeiras manda. É uma questão de formalidade e de maneira de trabalhar. Vamos lá, Bruno. Depois eu tenho uma pergunta aí para vocês em relação ao mercado do Palmeiras, mas o Bruno pode completar essa do volante, Bruno. Não, é jogo rápido. É jogo rápido sobre o Marlon Freitas. É muita gente envolvida, né? Porque, enfim, é o Palmeiras, é o Botafogo, são os empresários, os jogadores, são os intermediários. Porque tem intermediário aí acreditando e deixando passar a mensagem de que o negócio está fechado. Sim. Só que a gente, claro, toma muito cuidado e tenta ouvir o Palmeiras, tenta ouvir o Botafogo. Muita calma. Nós vamos muito mais na linha de hoje é o dia D. O Palmeiras sabe quanto tem que pagar. Não só para o Botafogo, mas para o jogador, que depois assinaria um contrato ali válido por 3 anos. Então é o famoso muita calma nessa hora, mas que o processo de negociação tem rolado, tem acontecido, cada vez mais quente e não custa dizer. Enfim, alguns deram créditos, outros não, mas Marlon Freitas e Palmeiras, negociação aberta, foi o exclusivo nosso na ESPN no dia 24, ou seja, enquanto você em casa comia um pernil, um bacalhau, um camarão asado, era uma casanha, a gente estava apurando aí em conjunto na ESPN o Marlon Freitas como alvo, não diria prioritário, mas um alvo forte do Palmeiras por meio campo. Ô Bruno, você vai completar aí do Ibanhes, que estão perguntando aqui? Pode mandar, tá, pessoal, a pergunta no chat e deixando o like também pra gente já chegar a 1000. O chat pergunta, nós apuramos. Isso. É isso. E a gente fala aqui a situação do momento e a gente tem a nossa responsabilidade aqui também. Mas o que eu queria perguntar pra vocês três... do perfil da contratação do Palmeiras, viu, Hernan? Porque vamos pensar o seguinte, nos últimos anos, o Palmeiras ele contratou, pensa nesse perfil assim, tipo o Martínez, o Sousa, o próprio Facundo, o Aníbal. Então, eles são jogadores, vamos pensar assim, eles são jogadores jovens do mercado sul-americano, onde o Palmeiras investia alto, mas esses jogadores chegavam aqui, eles precisam de um certo tempo de adaptação. Sim. Talvez eles não respondam imediatamente. E o curioso é que, ao mesmo tempo, eles desfalcam o Palmeiras na data FIFA, porque eles são convocados por suas seleções. Agora, o perfil Marlon é talvez um perfil, assim, evangelista, que é um cara mais experiente, já chega adaptado e, o que é bom, não vai ser convocado para a seleção. Então, ele não vai desfalcar o Palmeiras. Sim. Mudou esse perfil, Hernan? Mudou um pouco.
Assim, os resultados eles acabam norteando muito esse perfil de contratações do Palmeiras. Vamos tentar fazer um raciocínio rápido aqui. O Jorginho, do Flamengo, me parece ser um jogador que não sentiu nada do peso, né, de voltar, de jogar no futebol brasileiro, praticamente, né, jogar pela primeira vez no futebol brasileiro. Chegou com experiência, com a liderança, o cara, né, fazendo gols importantes. E o Jorginho foi oferecido ao Palmeiras. E o Palmeiras não empolgou muito exatamente pela questão do perfil de contratações. O Hulk lá atrás foi oferecido ao Palmeiras. O Palmeiras até topava fazer negociação. O Hulk queria vir para o Palmeiras, foi assistir jogo no Allianz, mas não é o perfil não era o perfil de contratação. Agora, muda-se um pouco essa filosofia, mas não é por causa disso, é por causa da questão esportiva, do resultado. Sim. E que deu certo com o Evangelista. O Evangelista deu muito certo, jogador de 30 anos experiente, já até teve rodagem fora do Brasil, jogou no futebol da França. Então, assim, um jogador que chegou, se adaptou rápido e deu resultado. Então, assim, você não vai pegar um jogador de 39 anos, 40 anos. Você vai pegar um jogador de 30 e não mais um de 22, 21 esperando maturar, como o Abel sempre gostou de fazer. Então, você muda um pouco o seu perfil, você anda umas casinhas para frente, né, em relação a esses jogadores, mas você já traz um jogador pronto. E você traz também novas lideranças, porque o Gomes é um cara que é super consolidado, é o líder do time, é o cara que tem a chave do vestiário na mão. O Everton provavelmente já está numa transição, o Carlos Miguel é o goleiro, tem o Piquerez. Então são poucas as lideranças hoje que o Palmeiras tem. Então precisa trazer novas lideranças, formar novas lideranças. E o Marlon Freitas tem esse perfil. É o cara que fala no vestiário, é o cara que acolhe o mais jovem, é o cara que tem essa personalidade. E sem contar que é um senhor jogador, né? Um baita de um jogador. Carregava o time nas costas, ele e o Gregory, aquele meio campo do Botafogo super campeão naquele ano. Uhum. Então, assim, muda-se um pouco o olhar para as contratações. E aí você abre brechas para jogadores um pouquinho mais experientes. Até o Fabinho, né? Tem muito esse perfil do que era o Jorginho. E o pessoal tá perguntando do Vasco e vamos falar, hein? Vamos. Da SAF. Só para concluir, então, o Palmeiras... Concluir não, né? Porque se tiver nova informação, durante o programa a gente vai atualizando. Mas, o Bruno, do Ibanhes, que perguntaram e você falou que já apurou aí. Sobre o Marlon Freitas também, rapidinho, só para fechar esse assunto, o Marlon Freitas, para além de tudo aquilo que o Hernan disse agora, é o Palmeiras desfalcando um grande rival. Se não bastasse ter qualidade, experiência, dividir liderança no elenco do Palmeiras, você tira o capitão e dos principais jogadores de um Botafogo que incomodou ou vem incomodando o Palmeiras, Flamengo, enfim, os principais clubes hoje do futebol brasileiro. Então acho uma espetacular contratação caso ela venha mesmo a ser efetivada. Sobre o Ibanhes, foi uma pergunta que surgiu ainda nos bastidores da live, por isso até para aproveitar e agradecer e continuar falando para o pessoal, olha, enviem perguntas, enviem temas, porque a gente veio preparado aqui hoje para falar do Nino. Ontem, apurando sobre Marlon Freitas, uma fonte muito importante ligada ao Palmeiras me disse, não ignore o Nino. O Palmeiras ainda não desistiu do Nino, apesar do Zenit colocar ali alguns obstáculos, pede 10 milhões de euros, o Nino também é alvo do Fluminense, já foi alvo do Cruzeiro, não é uma negociação fácil, então eu vim preparado para dizer que o Palmeiras continua interessado no Nino, vai continuar insistindo mais um pouco no Nino, e aí surge a pergunta no chat sobre o Ibanhes, eu fui pego de surpresa, vou admitir que não tinha nenhum conhecimento sobre isso, e enviei aqui uma pergunta ainda nos bastidores da live e a resposta foi: o Palmeiras consultou o Ibanhes, procede, o Palmeiras se mostrou interessado na contratação do Ibanhes. A questão é que o salário dele é astronômico, ele tem contrato até junho de 2027 e o Al-Ahly da Arábia Saudita quer renovar o contrato dele. Então o que me disseram para janeiro é praticamente impossível. Agora, se chegar em junho ou existir uma conversa, uma coisa mais bem detalhada, uma construção melhor de eventual oferta, quem sabe? Mas hoje não passou por enquanto, enfim, não sabemos o dia de amanhã, se isso vai avançar ou não, mas hoje foi uma consulta, o Al-Ahly disse muito claramente que é caro, o salário é caro, a negociação é cara e ele está num processo de renovação contratual. E não custa lembrar,
O Ibanez custou 35 milhões de euros ao Al-Ahly quando ele deixa o futebol italiano a Roma. Mas é o Palmeiras sonhando alto, né? É o Palmeiras que tenta o Nino e depois tenta o Ibanez. O Ibanez, eu ia perguntar se era da Roma. Se não me engano, ele começou no Fluminense também. Sim, ele começou no Fluminense, depois era a base do Fluminense, né? Isso. Eu acho que o pai dele ou a mãe que são uruguaios, né? Um é uruguaio e ele é brasileiro, mas por isso que ele tem o nome Ibanez. Confirma aí, ô. Vou ver. Eu acho que até em uma das convocações da seleção ele chegou a aparecer, não foi? Ele foi convocado, foi. Foi, né? Foi. Foi sim. Então foi convocado mesmo na Arábia Saudita. E só pra dizer, o que me disseram pro Palmeiras contratar agora o Ibanez, abre aspas pra fonte, tem que cometer uma loucura. Então, só com essa palavra a gente consegue perceber que não é um negócio fácil. Falei com uma fonte aqui do Palmeiras, a negociação está acontecendo, está em curso, como a gente vem trazendo, né? Essa primeira fonte me diz que não cravaria ainda um acerto, não dá para dizer que está encaminhado, mas uma segunda fonte aqui que me responde, parece até que eles combinaram, responderam mais ou menos na mesma hora aqui, no mesmo tempo. Essa outra fonte me diz o seguinte: hoje é um dia para ficar de olho, pode ser que feche sim. 3 pontinhos. Tá bom. Abrindo aspas para... Então casa com o que a gente tá falando aqui. Falando mais cedo. Isso, vai ao encontro... Hoje é um dia importante por desenrolar. Mas acho que até a informação faz muito sentido, porque tudo tem que ser resolvido, a janela de transferência vai abrir agora, o Palmeiras tem outras prioridades, tá olhando o mercado, e assim, o Botafogo quer renovar, o Palmeiras quer contratar, e a virada de ano tá aí também, né, o Bruno Vicari. Mas o que tem a ver? Tem que ser resolvido rápido. Sim. As pessoas vão estar de recesso. Não, até porque é verdade. Final de semana, e até porque vai ter o Paulista já começa cedo. E tem o Paulista, dia 10 de janeiro. E importante assim, ó, até pro torcedor do Botafogo não ficar bravo, porque eu já tô recebendo direct aqui falando que eu sou fake news e tal, mas tudo bem, é do jogo. É o seguinte, se não acontecer essa ida do Marlon Freitas para o Palmeiras, vai ser muito por um breque do Botafogo. O Botafogo ainda tem 1 ano de contrato com o jogador. Ele pode assinar um pré-contrato a partir do meio do ano. A oferta gira em torno de 5,5 milhões de euros, né? A oferta para o Botafogo pelo jogador. Se o Botafogo bater o pé e falar não quero ir, não quero vender, e o Marlon Freitas falar beleza, aí é com vocês, vou respeitar a decisão do Botafogo, não tem negócio. Agora, se o Marlon Freitas, olha, eu gostaria de ir, respirar ares novos, o Botafogo entender que é um bom valor e tal, aí essa negociação pode bater o martelo hoje como há essa expectativa, ou pode se arrastar um pouquinho mais de negociação, de repente o Botafogo pedir um pouquinho mais, pedir uma contraproposta e tudo mais. Então, assim, hoje é um dia muito importante para o desfecho dessa história do Marlon Freitas no Palmeiras. Então, se não acontecer, é porque o Botafogo vai fechar a porta. Gente, a negociação tá rolando. A gente tá contando para vocês aqui no momento em que ponto da negociação está acontecendo. Vou trazer aqui agora uma matéria do GE trazendo informações aí do Palmeiras para esse início de temporada agora de 2026, abre aspas, garotos da base devem ganhar chance com o Abel no Palmeiras no início do Paulistão. Disputa do estadual e do Brasileirão de forma simultânea pode favorecer joias que buscam se provar para o treinador no profissional. E isso vai dar possibilidade de garotos das categorias de base terem chance com Abel, ao menos no torneio estadual. O Verdão estreia no dia 10 de janeiro, às 20h30, diante da Portuguesa fora de casa. Alguns nomes despontam como favoritos para serem observados mais de perto, como os de Eric Belé, Luiz Pacheco, Larson, Riquelme Felipe e Rafael Coutinho. Do quinteto, Eric Belé, Riquelme Felipe e Larson foram os que terminaram 2025 com mais visibilidade com Abel Ferreira. Eles fecharam a temporada treinando com os profissionais e disputaram partidas também do Campeonato Brasileiro. Luiz Pacheco e Rafael Coutinho, por sua vez, correm por fora para buscarem mais minutos no profissional. Pacheco, aos 17 anos, já disputou 2 partidas com Abel e é muito bem visto pela comissão técnica. O garoto é considerado uma das próximas grandes joias da geração Sub-17, a que gera mais esperança no clube. Recentemente ele disputou a Copa do Mundo da categoria e tem grande prestígio. Já Coutinho ainda aguarda sua primeira chance no profissional. Em 2025 ele chegou a ser relacionado para algumas partidas, mas não saiu do banco de reservas. Ele se destaca pela imposição física e liderança dentro de campo. Com esse calendário apertado, até porque dia 5
de janeiro, o Palmeiras se reapresenta, 5 dias depois já tem estreia no Paulistão, possivelmente já deve usar muitos garotos, até porque os jogadores ainda não têm condições físicas nenhuma de começarem atuando 5 dias depois da sua reapresentação, até porque a preparação já vai ser para o Campeonato Brasileiro, que começa ali entre o dia 28 e 29 de janeiro. E aí, vamos ver como a Abel vai aproveitar esses garotos da base e ver se realmente vai chegar algum reforço aí para o time profissional. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!